gente fechou 2021 com 103 mil e pouquinho de venda. É uma coisa que é inimaginável, assim. Para aquele casal que veio para cá com a expectativa primeiro de se sustentar, e aí ele me mostra esses números, eu falo, caramba, sério? Nossa. Tudo isso? Que louco, Sou Poderoso, é isso. É ouvir um pouco mais de vocês. E ouvir, e principalmente poder provar para as pessoas que sim, é possível viver de fotografia, mesmo quando a gente acha quase inacreditável, né? Às vezes a gente sonha, acho que todo mundo sonha, sabe? Acho que vocês são dois sonhadores. Quando eu escuto a história de vocês, eu imagino que vocês sonham viver isso que vocês estão vivendo há muito tempo. Mas entre sonhar e acontecer, existem muita coisa que a maioria das pessoas não consegue fazer. O faturamento do ano todo aqui. Tipo, a gente vinha vendendo 6 mil em janeiro, 5 mil em fevereiro, a gente vendeu R$1.000 em março. A gente não pagou nada. Assim. E aí foi mais um gatilho para largar. Daí eu comecei a pensar, tá, eu tô precisando de um empurrão, assim. Daí, enfim, eu já te acompanho há um baita tempo, tudo mais. E eu sempre acompanhei aqui, mas eu cheguei até esse desafio foi por um anúncio, eu acho. Eu já estava até fora desse mercado. Aqui no meu Instagram era mais pessoas de marketing do que de fotografia. Lançou o PDA e tudo mais, sentou e conversou. Foi literalmente a conversa foi tipo, esse é meu último suspiro assim na fotografia, senão eu vou desistir, porque a gente consegue parcelar nas 12 vezes ali. Até ontem eu paguei a última parcela do curso. Sobre direção de pessoas foi o mais importante para o Gui, eu acho. Ele sempre foi muito mais introspectivo. A minha fotografia sempre foi legal, só que faltava um gatilho. A minha fotografia posada de evento sempre foi ok, assim. E então... aí que a gente entende, cara, contigo, essa questão da conexão, sabe? A questão de conectar o casal, porque daí a gente começa a vender casamentos também, novamente, né? Sobre o curso, sobre os teus conteúdos, é que a tua didática é muito boa. Entendendo lá no curso depois o porquê, questão da tua história. Mas, tipo, a didática com experiência é uma coisa que abre a nossa cabeça absurdamente. Todo mundo que acompanha aqui consegue sentir. Esse espaço agora que eu tô falando para dizer assim, ó, o Guilherme também falou a palavra didática aí, e quando junta didática com experiência, é infalível. E eu acho isso muito massa em ti, cara. De todas as pessoas que eu já vi falar, que eu já vi live, que eu já vi curso, que já vi vender alguma coisa, tu é um pacote bem completo, cara. Assim, trazendo a tua experiência, quando tu traz a tua história, junto com a tua experiência, e coloca em algo que tipo, tu quer que transborde em outras pessoas, eu gostei do teu trabalho, entendeu? Se eu soubesse isso que eu sei agora, lá há um ano, exatos um ano atrás, 364 dias atrás, eu não ia entrar na live contigo, já teria comprado, tá ligado? Então, assim, eu mordi minha língua aqui, porque eu entrei cheia de marra na live, dizendo assim... Com certeza. Entrei cheia de marra, dizendo assim, ó, cara, tu tem que me convencer. E aí, agora, tu me destruiu. Total, que massa. E o que falta pro pessoal, quem tá vendo de fora e para o fotógrafo em si, eu sinto que a gente não consegue saber a experiência de outras pessoas. Isso eu sinto muita falta, de saber as vivências como fotógrafo. Isso abre bastante ali, isso faz uma puta diferença, assim, na minha opinião. Para mim, a fotografia fez mais sentido a primeira vez quando eu entrei no estúdio fotográfico e peguei uma pessoa que tinha mais de 10 anos de experiência me contando as vivências, o que já passou no evento, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é o que falta. O que falta de conteúdo e é o que tu entrega ali. Que é o que para mim fez mais sentido como fotógrafo, como autor da minha fotografia. Então, lá dentro, meio que... eu nunca pensei na fotografia diretamente. Como eu nunca tive ninguém próximo que fotografava, foi totalmente exceção. Eu tinha um amigo que era fotógrafo, mas que morava longe, então não tinha essa proximidade. Eu consegui, daí do curso me virou a chave na cabeça, tipo, tá, eu acho que eu tô entendendo por que eu gosto de fazer isso. Por que eu gosto de fazer evento, por que isso é importante para as pessoas, dá mais gatilho para fazer. E daí ali também, falando da direção de pessoas e da conexão, foi que eu entendi que quando a gente não quer fazer ou não sabe, a gente vai jogando a culpa pro cliente. Ah, não, porque eu não fotografo pessoas legais, não tem a conexão. Isso não acontece no meu evento. É isso, esse tipo de coisa. Então, ali que pegou o gatilho, tipo, porra, aqui não tem problema falar não, mas enfim. Depende, com certeza depende das pessoas, mas depende muito mais de mim.
Vai depender de mim criar a conexão entre eles, que é uma coisa que nos destaca muito aqui hoje, é a conexão que a gente cria, e aí não só entre casais, a gente faz foto de família, que a gente consegue fazer isso, enfim, debutante, que seja um ensaio pessoal, também tem como fazer isso. É muito foi ali difícil, que eu fui entendendo. Pode falar. É muito difícil tentar explicar, né? Sim, exatamente. Porque é uma parada que, tipo, tem muito de ti, do que tu traz no curso, que desperta o que é real na gente, que tu chama de autoria. Só que o que tem dentro da gente, na verdade, é um montão de coisa. O Guilherme falou a palavra experiência, e tanto a experiência no sentido oportunizar uma experiência para aquele casal entre eles, uma experiência de nós fotógrafos com eles, e também a experiência de nós sermos experientes. Então, eu acho que a gente, quando está começando, se apega a essa coisa que depende do cliente, porque até a gente, vendo o conteúdo dos fotógrafos, a gente imagina que o ensaio tem que ser aquele negócio sensacional, toda hora, tem que ser uma coisa completa, não pode ter intervalo, não pode ter baixa, e deixa de criar esses pequenos momentinhos ali em cada cenário, cada ângulo, cada parte. Foi isso que eu inverti, que mudou um pouco a minha cabeça. Eu não preciso fazer um trabalho totalmente completo, sem pausa, correndo, sem pensar. Eu tenho que criar os mini momentos ali para conseguir tirar a pose entre essa direção. Daí eu consegui, ali, sob a direção de poses, eu consegui entender, hoje em dia, eu consigo ver que eu consegui entender sobre o corpo, sobre a direção, sobre como conecta, sobre o porquê que o ombro para cá, para lá. Esses mini detalhes que a gente não se apega tanto. Ali eu consegui desbloquear muita coisa que teve uma visão, tipo assim, uma mudança imediata assim no nosso trabalho. Que louco, e né? daí até o só como os detalhes, né? E é praticamente em tudo assim, né? É o detalhe que vira o jogo. Só que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de entender que é só um detalhinho. Mas é o detalhinho que vira o jogo. Eu resolvo depois. É o detalhinho que faz um carro ser muito melhor que o outro. É um detalhinho que faz um celular ser melhor que o outro. Tu conseguir entender, tu conseguir ver que a pessoa está com o ombro tenso e que isso parece que ela está afastada da foto. Esses micros, assim. Então, isso deu uma mudança de chave legal. Até o que ele está falando sobre experiência. A gente hoje foca muito nisso aqui dentro do estúdio. E daí, desde que começou o estúdio, eu sempre levei um pouco a sério, até demais, como empresa, sempre tratando como uma empresa grande. Aqui a gente tem o processo de atendimento, está no papel, passo a passo, que é o que a Lê segue, que é o que a Lê mais faz hoje, atendimento e reunião. Tem o processo de tratamento. Hoje a gente tem um editor que trabalha home office, eu não edito mais as fotos. Tem um processo de backup, tem tudo detalhado. Tem CRM também, tem tudo que a gente vende, está aqui. Está impresso, está no CRM. Todo mundo que eu fotografei até hoje, eu tenho os dados ali, se eu quiser fazer marketing. Isso também tem uma boa parte no que a gente conseguiu até aqui. Não dá para dizer que não, porque a gente sempre tratou muito como uma empresa, não só o Guilherme e a Alessandra que são fotógrafos. É sobre seriedade, na verdade. Não é sobre ser grande, é sobre ser sério. Daí, depois do Coletoria, a gente começou a ter uma demanda espontânea absurda, assim. Que se a gente não tivesse essa casa arrumada, assim, eu acho que seria mais caótico. A gente começou a pedir de orçamento, e aí a gente teve que... A Lê começou, em 2021, a trabalhar de verdade com a fotografia. Isso. E aí a Lilian já estava maior, antes ela estava dedicada à maternidade, daí ela começa a vir comigo para a fotografia. E aí a gente começou a ter que pedir... Isso pós-poder da autoria? Isso. Entre eles. Cara, é que tem tem um detalhezinho que a gente está numa cidade pequena e eu sou natural dessa cidade, o Guilherme não é, né? Então tem essa parte de apoio, assim, mas falar assim, agora é meu horário de trabalho, eu acho que em 2021, antes eu tava mais, tipo, apoio, mais... Sim, tava ali, mas não... Eu virei a Diana em 2021. Tá, entendi, saquei. Boa. E aí? Enfim, começou a virar a chave, a gente começou a trazer, a gente também aprendeu que a gente, como prestador de serviço, que é um fotógrafo, que a fotografia depende de nós, não da empresa, a gente começou a trazer mais de nós para a empresa. Não é o Estúdio Express, é mais o guia Lê do estúdio do que o estúdio em si.
Então Aí isso também... fala um pouco mais sobre a gente, a nossa personalidade, assim, a personalidade minha e do Guilherme, e o que a gente acha que é coerente com o que a demanda precisa, o que a gente, tipo, o que sai do nosso coração. Não tem tanto a ver com a questão do poder da autoria ali, claro que tem gatilhos e tudo mais, até por causa de algumas aulas específicas, né, cara, que a gente não vai contar aqui pra galera, mas tem os gatilhos ali que nos fazem, não, a gente tem que trazer a gente pra cá também. Não é trazer a nossa máquina pensante que sabe fotografar, né? Eu tive muitos momentos de reflexão, de estar chorando e entendendo por que eu faço o que eu faço, assim, foi... Como pessoa, foi realmente trazer autoria. E a partir disso comecei a gostar dos meus trabalhos, comecei a me enxergar. Eu tenho um ensaio específico que eu vejo que a foto é minha, sabe? Eu não estou seguindo um modelo, eu não estou copiando alguém, é um gatilho que traz um pouco de mim, que eu enxergo um pouco da minha fotografia de rua ali. Então, a partir dali começou a virar, e a gente começou a pegar casal, e a gente conseguia mostrar essa conexão, e foi virando, e a gente começou a pular. Aí a gente fala das vendas, faturamento, tipo assim, eu tenho anotadinho aqui do CRM da Album, aí abril 7.800, maio 7.800, daí começou a aumentar. Julho e junho 9.000, depois agosto 10, setembro 10, outubro 15, e aí foi virando até fechar. A gente fechou 2021 com 103 mil e pouquinho de venda. É uma coisa que é inimaginável, assim. Para aquele casal que veio para cá com a expectativa primeiro de se sustentar, era algo necessidade. Tipo, caramba, quando o Guilherme me mostra esses números assim, porque ele vem com essa ideia, a gente tem que ter um CRM desde o início, isso é do Guilherme. E aí ele me mostra esses números, eu falo, caramba, sério? Nossa. Tudo isso? Que louco, faz agora? Que louco, né? Porque quando a Duda me mandou hoje de manhã essa paradinha, né? Ela me mandou, ele botou esse fotógrafo, esse casal, né? Mas enfim, esse casal faturou 100 mil reais com fotografia em um ano. É muito louco, porque eu olho para isso e digo, cara, legal, né? Eu faço isso há muitos e muitos anos, faturamento diferentes, enfim, mas e para mim é óbvio, porque primeiro eu vivi isso boa parte da minha vida, né? Segundo, que eu vejo, né, vocês, e vejo outros tantos alunos, porque que a gente vê, não dá para ser tudo que vê vista não dá para ser desvisto, então eu não consigo desver isso. Então, para mim é muito real e literalmente palpável que isso é possível. Mas quando a gente sai um pouquinho daqui e vai um pouquinho para a internet, ou abre um pouquinho mais o guarda-chuva, você vê que na cabeça da maioria das pessoas, ela, como você falou, como é que é? Inimaginável. Inimaginável uma parada dessas. Caraca, fazer isso por ano com fotografia, aquilo que eu curto fazer. Num mês o que o meu pai levar um ano para ganhar. Meu pai ainda trabalha lá no interior. Total, né? É assustador, né? Positivamente assustador, né? Exato. Positivamente assustador, porque principalmente a gente veio desse período pandêmico e antes a gente estava na questão da seca. E aí, do nada, claro que a gente plantou sementes, a gente olha e vê que a gente plantou sementes e que essas sementes foram fundamentais lá em 2019, 2020. Foram fundamentais, mas a excelência do trabalho, ela só foi possível por causa de outras coisas. A questão da casa arrumada que o Guilherme fala, a questão do poder da autoria que nos faz despertar algumas coisas, principalmente do Guilherme, que é fotógrafo. É muito mais pessoal do que como negócio, obviamente, que é a ideia. Eu acho que toda colheita tem muito da semente. Óbvio. Mas se fosse somente isso, tava todo mundo prosperando agora em 2022. E não tá. Sim. E não tá. É a minoria que tá. Por quê? A gente vem, até vou falar sobre isso na aula de hoje à noite, a gente vai falar bastante, assim, bastante não, mas vamos falar sobre isso. Sobre, sim, o mercado tá voltando muito forte, né? Ele vai voltar muito forte, porque, cara, só para parar para pensar, dois anos os eventos pararam. E alguns desses eventos foram cancelados, mas a maioria deles estão sendo remarcados e adiados e repassados. Uma hora eles vão chegar e agora estão chegando, né? Eu vejo pela minha agenda, cara, 2022 não tem mais o que fazer, não dá para mais peidar, entendeu? Não tem mais o que encaixar no meio. Então, e aí, no momento, cara, imagina assim, tu é um cara que
Na fotografia, assim, que tu fala assim, eu sou o curso fotógrafo e eu tenho a minha agenda, pororá, quantos anos faz? Que eu fotografo? Não, tipo, eu tenho a minha agenda, não é como se tu trabalhasse com alguém. Não, eu sempre trabalhei por mim mesmo. 15 a 16 anos. Tá, Comecei em enfim, 2006. com 16. Em Tá, enfim. 2006. 2006. Tá, 16 anos. beleza. E aí, imagina isso, e aí tu pensa, não, minha agenda de 2022 tá lotada. Só que, tipo, a gente, aqui nessa cidade, cara, faz 3 anos. E aí, 2 de pandemia. de pandemia, 3 anos de pandemia. E aí, no momento que a gente sai dessa pandemia, a gente olha para 2022 e começa a responder alguns clientes dizendo, olha, eu preciso do um não, um do sim, porque já tem gente na... Que é E uma começa coisa a que as pessoas perceber. não estão acostumadas aqui na cidade. E Eu a vou gente... casar mês que vem, tu tem orçamento. Não, a gente fechou nosso setembro e outubro, a gente fechou em dezembro. E aí, quando a gente começa a perceber isso, é tipo, é quase mais interessante do que falar, tipo, esse casal faturou 100 mil e a gente ficou assustado. E aí tá assustado também porque, cara, positivamente assustado, que nem tu falou, com esse fato de que Tá. as coisas estão lotadas, que setembro tá lotado desde o ano passado, Aí a sabe? gente vem para as consequências disso. Nisso a gente conseguiu dar uma melhora na nossa vida, a gente botou nossa filha numa escolinha, a gente tem um espaço comercial agora, a gente saiu de casa, a gente está nessa sala aqui, Sim. que é um espaço comercial. Faz um pouco menos de um mês, a gente está com 2 agora, a gente está com a sala do lado aqui, e a gente vai começar a trabalhar um pouco com o estúdio de verdade. Eu já entendi que eu não consigo passar desse faturamento trabalhando só nós dois, trabalhando mais com eventos, que é o que a gente faz. Então a gente precisa dar uma mudada aqui. Então eu vou começar a trabalhar aqui dentro com coisas que eu gosto, com retrato corporativo, com formatura, com gestante aqui dentro, para começar a preencher minha semana. Então agora a gente está com 2 salas comerciais, a gente está tudo bagunçado aqui que a gente está mudando. Então eu começo a pensar, a enxergar muito mais isso. Quais as consequências disso? Que a gente vive numa vida tão louca que aumentou o faturamento, comecei a gastar mais, mudei de espaço, só que eu não paro para sentir isso. E Daí, aí, se tu para e respira aqui, sendo puta merda, eu tenho, sei lá, tenho 30 metros quadrados aqui que eu posso usar, sabe? Esse tipo de coisa. E aí começar a pensar também, pô, olha o quanto vale o meu trabalho hoje em dia. Às vezes a gente até se olha, tipo, Não. puta merda, a gente... é uma coisa louca a gente ter opção. Porque antes a gente não tinha opção. Ou a gente fazia moda para conseguir, né, naquele momento de pandemia, ou nada, né? Ou sei lá, saía do ramo da fotografia. Agora a gente tem opções para pensar em como a gente pode expandir. A gente pode continuar faturando assim e tá legal, pronto, mas a gente quer melhorar. Para ser coerente com o que a gente gosta e continuar apaixonado, a gente precisa melhorar, atender mais, sabe? E aí a gente tem opções. E aí a gente vê que a gente inverte a questão do que a gente está mais acostumado a ouvir. O meu cliente só pede desconto e tudo mais. A gente tem casos, e acontece cada vez mais, o pessoal vem aqui, conversa com a gente e sai daqui com um evento fechado sem saber o valor ou esse tipo de coisa, sabe? Me manda os pacotes que a gente escolhe depois. Ou de ter noivos se retorcendo para dar um jeitinho de fechar com a gente. Entende? A gente vê o jogo virar. Hoje em dia a gente tem uma demanda espontânea muito legal, de ter muitos contatos e tudo mais. Hoje a gente tem que usar um funil de vendas, um RD Station ali para conseguir dar conta de quem eu tenho que enviar orçamento, quem eu tenho que retornar. Então, a gente vê literalmente jogar. Aí a gente vem pro desejo. A gente começa desejado ao ponto da gente conseguir escolher, da gente ter os melhores clientes da cidade, pessoas que pagam bem, pessoas que valorizam o nosso trabalho. Melhores clientes, na nossa opinião. Na né? nossa opinião, é relativo, na nossa melhor cliente. É muito relativo. Para cada pessoa, o seu melhor cliente é de um jeito. O melhor cliente, na nossa opinião. Realidade. Daí é de sentar e pensar que há um ano atrás eu estava com o pé fora daqui e hoje eu sinto umas regalias que eu enxergava anos atrás de... eu falo até demais sobre números, mas tipo, porra, a gente fechou um aniversário de um aninho de R$2.300. Quanto que eu ia imaginar isso na minha vida? Entende? De valorização do nosso trabalho de uma forma absurda. Tipo assim, não importa, eu quero eles. Exato. E tem outras coisas... Isso vocês acreditam que é a parada do desejo? Sim, com certeza. Eu acho que tem a ver com desejo,
por questão da nossa personalidade, do trabalho bem feito, do complexo que a gente entrega, entendeu? Que veio com as 3 experiências. A experiência do um com o outro, do nós com o nosso cliente que vira amigo, e a experiência desse casal aqui, que tem uma experiência que a gente pode dizer que é curta comparado a esse cara que está do outro lado da minha tela. E, enfim, daí a gente está focando a nosso objetivo, tipo assim, a gente já trabalhou com produção de formatura, e é uma coisa que a gente enxerga na cidade tem um puta déficit, assim. Então, a gente quer entrar nesse mercado. Então, o nosso foco desse ano é seguir nos nossos eventos, trocar de equipamento, que a gente usa aquela 6D quebrada e a 35, é o equipamento que a gente tem, que a gente usa para todos os eventos. Acho que a 6D a gente não vai se desfazer só por amor a ela. Tá até quebrado e caiu um botão ontem, mas tá tudo bem. Enfim, é evoluir em equipamento, conseguir fazer o estúdio dar o retorno que a gente quer aqui, o estúdio em si, a parte interna aqui, semanal, e começar a trabalhar com o que a gente gosta, que é formatura e casamento. Esse é o nosso foco desse ano, que é o que a gente pode se dar ao luxo de relaxar e começar a focar no que a gente quer fazer. As sementinhas de tudo isso estão plantadas e a gente precisa regar, né? Pôr um adubo, alguma coisa assim, e aí a gente tem essas escolhas, e é muito louco ter escolhas agora. E aí a gente mantém, nossas vendas seguem acima de 10 mil por mês, tá legal. A gente sabe que a gente vai ter que largar um MEI até o fim do ano, a gente sabe que se a gente trazer o estúdio, a gente consegue quase que dobrar isso. Então, é trabalhando agora do jeito que a gente quer, mostrando cada vez mais que a gente consegue conectar independente da pessoa, se é feio, se é bonito, se é rico, é pobre. A nossa fotografia esse você acredita que foi a grande... Óbvio que são pequenas chaves que sempre viram, mas a grande chave na sua cabeça foi a conexão e direção das pessoas. Exato. Que foi o que nos destacou aqui dentro. De ouvir de outros fotógrafos que se eu fosse casar hoje, eu ia casar com eles. Sabe? Então, a principal virada foi essa. Tá louco. Foi de quase largar. Cara, história fantástica, muito massa. Agora, me responde uma parada. Quando você tentou convencer ela a entrar no Poder da Autoria, e aí você botou a bomba pra mim, você mandou ela entrar na live, mandou não, mas modo de falar, né? Botou ela na live de frente comigo, pra eu vender pra ela. Vocês, assim, no fundo, sendo bem sincero, no fundo, vocês acreditavam que isso tudo ia ser capaz de acontecer? Por mais que eu dissesse que isso poderia acontecer? Calma aí. Vai do teu ponto de vista. Que o que ia acontecer? A virada de chave, toda essa melhoria? Isso tudo que vocês estão contando aqui. Eu acreditava, velho, que pro Guilherme ele precisava de, tipo assim, inspiração. Precisava de um foco, precisava de algo, sabe? E que eu poderia sugar um pouquinho disso também. E eu pensei, com certeza, essa opção que a gente tinha na nossa linha sempre tem, naquela época tinha 40 lives acontecendo e vários fotógrafos. E aí a gente olhou, esse cara aqui, tem essas opções, ele já falou que tem esse módulo, isso é interessante, para mim isso é mais importante, para o Guilherme e outros, eu falei, isso aqui pode ser um gatilho para nós, pode ser aquela esperancinha que a gente não tem, mas eu não imaginei no que isso ia se transformar. Eu pensei que a curto prazo a gente ia começar a fazer melhores ensaios, sabe? Era esse meu pensamento imediato. E eu, tipo assim, lógico que todo mundo que tá te vendendo alguma coisa tem uma desconfiança. Isso é fato. Daí tu pega dentro do teu perfil, é muito utópico quase tu vê o antes e depois do pessoal ali. É uma virada muito absurda. Quase mentira. Enfim, mas eu acreditava, mas tinha essa desconfiança. Mas o que eu me apeguei foi a que eu falei ali antes, a tua experiência somada à didática. Porque explicando, tu torna muito fácil a questão, falando da direção especificamente. Entende? Sim. Parecia uma coisa tão simples que é só se atentar aos detalhes. Então foi ali que eu pensei, a minha chance a minha decisão de seguir ou não vai ser se eu entender e fizer sentido para mim, consigo seguir. Se não, acabou por aqui a fotografia, era isso. Então o principal gatilho foi isso. Daí, tipo, até anotei aqui, tem uns modos específicos lá dentro que eu maratonei, praticamente.
Pode O modo falar. de direção de pessoas. Não, os módulos não tem nada específico. O modo de direção de pessoas, o de carreira e de inspiração. Esse eu maratonei de ver 4, 5 vezes, de quase saber o que tu fala, sabe? Principalmente sobre inspiração, sobre puxar o gatilho da importância do nosso trabalho. Ô, Kunz, tem coisas assim, tem uma engraçada pra falar, não sei o nome do módulo da aula específica, que era quase do Guilherme fazer assim, eu tô deitada, velho, quase dormindo, ele maratonando lá, tipo, 1 da manhã, ele vem aqui, ele faria isso com certeza, eu acho que ele todas as vezes, Ale, olha aqui isso, olha isso aqui, senta aqui, ó, por favor, é 10 minutinhos só, olha agora, tá, tem que olhar agora, sabe, tipo, tem umas tarefas assim, durante ali, porque eu sou muita emoção também, e tu puxa isso bastante, eu acho isso muito massa, eu quero aproveitar, não sei se a gente está assim, caminhando para o final da live, mas eu quero aproveitar, então... Que a maioria para, porque a maioria sonha e não tem paciência sonha. Também. Te deita na cama e sonha. Geralmente a gente sonha dormindo. Mas dificilmente a gente consegue sonho dormindo, assim, executar o sonho dormindo. Você tem que levantar, tomar um banho, né? E assim, botar uma roupa e ir pra rua fazer o que tem que ser feito. E buscar tal inspiração, né? Total. Só que aí muitas pessoas esperam o tempo. Você diz, não tem paciência. Algumas não têm paciência, outras têm paciência demais. Outras têm paciência no sentido de, tipo, beleza, vou ficar sonhando que um dia vai dar certo. Que Deus tem um seu lugar para mim. Você tem muito disso, assim, sabe? Se Deus quiser. Às vezes as pessoas me dizem, se Deus quiser, vai dar certo. Eu falei, cara, Deus quer. Você quer? Porque provavelmente Ele quer. Por que Ele não ia querer? Me fala, por que Ele não ia querer uma coisa boa de você? Mas será que você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Então eu acho que... E aí é muito louco, tá? Porque às vezes, uma virada de chave é quando entra na live e diz, cara, então vamos ver se vai rolar. Isso é levantar da cama, parar de sonhar e enfrentar uma parada. Tipo, será? Sabe? Que é o que rolou na live. Então eu acho que isso é muito massa, assim. E sim, eu acho que direção de pessoas é um dos grandes viradores de chave. Para mim, a fotografia foi uma das grandes chaves que se virou primeiro e continua até hoje virando. Não tem ninguém que não chega em contato comigo e me pede um orçamento que não fala sobre fotografia espontânea. Não tem ninguém. Todo mundo fala sobre isso. Então, exatamente. Até hoje, por mais que eu ensino e tantos fotógrafos ficaram tão bons em direção de pessoas e fazer fotografias espontâneas, mesmo assim, existe um mercado gigantesco de pessoas querendo esse tipo de fotografia e apenas um mercado pequenininho de fotógrafos que de fato conseguem fazer isso. Então, por isso que existe essa possibilidade de vocês continuarem crescendo e de tantos outros fotógrafos entrarem no mercado, conseguindo criar desejo, seja com autoria, seja com fotografia espontânea, seja com o que for, com o seu diferencial, com a sua autoria de fato. Mas criar desejo e fazer as pessoas olharem e falarem. Que nem antes teve uma menina aqui, eu não vou lembrar o nome, mas disse assim, quando eu casar vai ser vocês. Falou pra vocês, não sei se vocês viram nos comentários. Já faz um tempinho. Eu acho que eu vi. É uma fotógrafa aqui de uma cidadezinha do lado. Então, olha que massa. Isso é criar desejo. Isso é criar desejo. Desejo é isso. As pessoas disseram assim, cara, quando eu casar, vocês vão. E tem que entender também que não é só fotografia, é parte da pessoa também. Quem tu é, o que tu mostra, vai respingar, porque a pessoa quer conexão contigo. Não adianta ter uma puta fotografia e não ser a pessoa compatível. Tem tudo a ver com o que tá aqui, né? E sabe o que eu lembro da live de vocês? Eu não lembro de todos os detalhes, né? Porque, é muita gente. Mas eu me lembro. Tá louco, não, jamais. Mas eu lembro. Assim, de verdade, eu lembro algumas coisas. E eu me lembro que vocês falaram muito sobre... Não, verdade. Eu lembro vocês falaram sobre negócio. Vocês chegaram muito focados em negócio. Ele lembrou, porque eu mencionei o Vanassi. Eu lembro, sim. O teu curso... Então, muito focado em negócio. Agora eu lembrei de um troço que eu te falei. Desculpa, pode falar. Total. Não, e eu acho que é isso. Eu me lembro disso. E naquele momento, eu me lembro... Cara, eu não lembro as palavras, mas eu me lembro do sentimento. Naquele momento, eu não falei pra vocês, entrem. Eu falei, cara, se vocês acharem que vai ser legal. E se vocês acharem que não é, tá tudo bem. Eu lembro que a Lê entrou com a pergunta diretamente falando sobre o negócio em si. Eu acho isso massa. Porque, antes disso, o único curso que que eu tinha feito, que ela assistiu um pouco, foi o Vitamina V dos Vanassi, que é sobre como negócio. Business. O teu curso foi o primeiro curso de fotografia que eu fiz. Fora isso, foi tudo na internet. Total.
Depois disso desencadeou, tipo, esse ano eu fui para Rolante fazer o curso com o Ney, entre outras coisas, fiz com Baixa, mas o primeiro foi o teu. Antes disso era tudo achismo da minha cabeça. Agora eu lembrei mais da nossa live. Olha que massa, agora ele me convenceu que lembrou da nossa live. Eu lembrei que eu falei que eu já estava cansada de tal tipo enfim, de curso e tal. Ele falou, olha, eu acho que você está pensando só em venda e o meu é voltado para isso, isso e isso. E é muito louco, né? E é muito louco, porque vocês estavam com a cabeça assim, e agora o que vocês mais falam para mim durante essa live, um ano depois, é que não basta o negócio, e sim a pessoa... na real eu tava cansado disso. Total. Tava cansada disso. Mas aí que tá, eu acho que essa é a grande sacada. Olha como vocês mudaram, e não é só... E obviamente com o resultado, vocês faturar 100K no ano, vocês voltar a agenda de vocês fazer essas paradas... Isso é resultado de uma outra mudança, né? E essa outra mudança é justamente isso, é vocês focar em, sim, business é importante, é o nosso negócio, se a gente não tiver controle sobre o nosso negócio, mas não se você não ter controle sobre qualquer outra coisa da sua vida, né? Se você, eu amo a Diana, eu amo viver momentos legais com ela, vou tomar o melhor vinho mais caro do mundo, vamos comer sushi todas as noites. Tá, vai chegar no final do mês, a coisa não vai fechar, entendeu? Então, assim, não é só de amor que se vive. É lógico que, no final das contas, existe uma matemática lógica que tem que fechar. Mas fotografia não é só isso. Isso é o final dela, né?